Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 11 e vamos continuar o estudo do capítulo 11 de Salmos. Paramos na semana passada, vamos começar o comentário do primeiro versículo. É um salmo pequeno, são 7 versículos somente. Como vimos na semana passada, fala da confiança em Deus. Então, ele vai se pautar dentro dessa realidade. Vamos lê-lo. Salmo capítulo 11, a partir do verso 1. Diz assim: com Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocaia aprontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violências. Deus faz cair enxofre e brasas sobre os maus. Ele os castiga com ventos que queimam como o fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Então veja, meus irmãos, eu vou voltar o slide, o último da semana passada, só para aqueles que não estavam. Tá? Acho que está bloqueado. Aí. Preste atenção na estrutura do Salmo 11. Então, ele é dividido em 2 blocos, versículos de 1 a 3 e versículos de 4 a 7. 1 a 3, o salmista não atende amigos que o aconselham a fugir dos inimigos. E aí, semana passada, eu estava dizendo, cuidado com as amizades. Tem amizades que vai te aproximar do Senhor, tem amizades que vai te afastar do Senhor, e tem amizades que vai gerar dúvida no seu coração em relação a algumas palavras que Deus nos dá. Entenda uma coisa, há determinadas coisas que Deus nos fala que é para mim. Porque sempre, o ser humano gosta de falar muito, né? Aí tem hora que Deus fala algumas coisas, ele falou para você. Aí você só fala para a torcida do Flamengo toda. Aí alguém vai questionar. Aí aquilo vai gerar dúvida no seu coração. Então, cuidado com aquilo que você fala para as pessoas. Há coisas que você pode falar. Há coisas que você não deve falar. E aí eu quero ensinar uma coisa para a igreja. Promessa de Deus feita a você, guarde no seu coração. Quando Deus cumprir a promessa, isso é conta de testemunho. Mas tem gente que, quando recebe a promessa, já sai falando, olha, Deus disse que vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Aí se levanta o diabo e as pessoas que te cercam. Por isso, veja, o que Deus quer nos ensinar com isso não é que nós não possamos falar. Podemos falar, mas há coisas que devemos falar e há coisas que não devemos falar. E aí a importância disso daí. Segundo bloco, uma expressão de confiança em Deus que está pronto para castigar os maus. Pergunta simples, quem castiga? Deus. Não sou nem eu e nem você. Porque ultimamente eu estou vendo alguns crentes que parece que ele quer que ser o juiz. Ah, olha, né? Tem crente que ora assim, eu vou orar para Deus mandar fogo do céu sobre a sua vida. E tu é Deus para poder fazer isso? Quem castiga é Deus, meus irmãos. Entenda, a função de juiz é de Deus. Porque ele é quem julga retamente. O meu juízo e o teu juízo é torto. E nós somos pecadores. Então deixa aquilo que Deus quer fazer para Ele fazer. Ele é o Senhor. E tem muito crente que está sofrendo por causa disso. Porque de vez em quando é para Deus fazer, Ele quer fazer. E aí nosso Deus é educado. Se você quer fazer no lugar dele, o que Ele faz? Aí você quebra a cara, aí vai pedir misericórdia. Aí Deus vem e faz. Por quê? Porque você pediu misericórdia.
A ação é de Deus. Quem julga é Deus. Quem castiga é Deus. Deixa aí se ele fazer, que ele faz bem. E ele sabe como fazer. Então, uma expressão de confiança, Deus está pronto para castigar o mal e recompensar os 3 verdades no segundo bloco. Primeiro, confiança em Deus. Segunda verdade, castiga os maus. Terceiro, recompensa os bons. Mas entenda uma coisa. Deus está pronto a recompensar os fiéis. Pergunta que você precisa se fazer. Você tem sido fiel? A maioria que está aqui são pais. O filho desobediente a gente presenteia? E por que você, sem ser obediente, quer que Deus te presenteie? Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Então Deus está pronto a nos abençoar. Mas na desobediência? Na falta do comprometimento? Não andando em fidelidade com Deus? Abençoa não. Ah, pastor, mas Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Porque Ele ama, Ele corrige. Ele corrige exatamente porque ama. Ele não corrige porque Ele é mau, não. É porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Então Deus está disposto a nos recompensar. Mas a recompensa do alto, ela só vai acontecer se nós continuarmos firmes na presença do Senhor. Deus, meus irmãos, está esperando e está querendo de nós que sejamos um povo fiel a Ele em todas as circunstâncias. Estando tudo bem ou estando tudo mal. As coisas acontecendo ou não acontecendo. As portas se abrindo ou não se abrindo. Permaneça fiel. Que a bênção do Senhor vai te alcançar. Então, olha, deixe de lado essa oscilação na vida cristã. Tem muitos crentes que oscilam demais. Um dia está bem, um dia está mal. Resolva no seu coração estar todo dia bem diante do Senhor. E aí você vai ver que essa presença do Senhor forte será rotineira, se podemos, não vou tirar a rotineira, e sim cotidiana na sua vida. E aí você vai ver que essa alegria da presença de Deus vai inundar o seu coração. Aí você vai começar a servir a Deus não por obrigação, mas por prazer. Por quê? Porque aí você vai aprender que na presença de Deus há graça. E essa graça é incomparável, meus irmãos. A graça do Senhor não é só para a salvação. A graça do Senhor acontece na salvação, mas à medida que nós andamos com Deus, ela permanece sobre a nossa vida. Por isso que é uma graça incomparável. Amém? Seguindo, agora sim, versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Diz assim: com Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como os pássaros para as montanhas. Comentário. Olha só. O salmista expressa a alegria e a segurança que brotam da profunda confiança em Deus. Uma pergunta. Você, crente em Jesus Cristo, que está aqui nessa noite, ou está nos assistindo pela live, você tem andado nessa alegria e segurança que é fruto dessa profunda confiança em Deus? Quando a Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria, Deus está querendo nos ensinar que a alegria não é situacional. A alegria vem do trono de Deus e inunda o nosso coração. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque essa alegria, ela não acontece pelas coisas que estão acontecendo. Essa alegria é gerada em nossos corações, porque o Senhor derrama dessa alegria nos nossos corações. Por isso que ela é resultado de uma profunda confiança em... Porque se você olhar a situação, o coração se alegra. Vai no mercado fazer compra agora. O que custava arroz, o saquinho, R$ 2 no início do ano passado, hoje está quanto? Se você olhar a situação, você se alegra? Abastecia o carro no ano passado, 2 e pouquinho, e ainda achava caro. Vai colocar aditivado agora, está mais de R$ 5. Então eu vou andar de ônibus. Ano passado de ônibus pagava 13 e pouquinho, agora está 5,10.
Os irmãos conseguem reparar que, à medida, se nós olharmos somente a situação, o nosso coração não vai se alegrar, vai se entristecer. Porque o que está no nosso subconsciente? Opa, tem inflação. E tem inflação. Tudo está mais caro. Os preços estão inflacionados? Estão inflacionados. No Brasil e no mundo. Então, se fosse só no Brasil, se o restante do mundo equilibrasse, no Brasil se equilibraria. Mas hoje em dia é no Brasil e no mundo. Então, a tendência é do preço de alta. Isso indica, se o seu olhar estiver voltado somente para as coisas terrenas, o seu coração não vai se alegrar. Por isso que a alegria que o Senhor nos dá é fruto de uma profunda confiança em... E que confiança profunda é essa no Senhor? Que o Senhor vai nos suprir das nossas necessidades. Se o saco de arroz de 5 quilos antes estava R$ 5 e agora está quase 15, o Senhor vai continuar suprindo as nossas necessidades. É essa confiança que o Senhor gera nos nossos corações. Por isso que nós seguimos, alegres na presença do Senhor. E aí eu vou fazer um preâmbulo na noite de hoje. Lembra de Pedro? Jesus estava andando sobre o mar, aí Pedro olha e fala assim, Senhor, é o Senhor mesmo? Jesus fala, é. Então posso ir aí? O que Jesus disse para Pedro? Vem. E Pedro era corajoso. O que ele fez? Desceu e começou a andar sobre as... Aí a Bíblia diz, e Pedro, reparando a força do vento, o que começou a acontecer? Por que Pedro afundou, meus irmãos? Porque ele tirou o olhar de Jesus. Por que o crente hoje afunda? Porque ele perde o foco de Jesus. Todas as vezes que você muda o seu foco, você está olhando para Jesus, a sua visão fica desfocada, você vai afundar. Por isso que essa alegria, ela é resultado da profunda confiança no Senhor. Só alegria não. A alegria é segurança. O resultado imediato de um coração seguro é um coração em paz. Repita comigo, o resultado imediato. Agora, quem está acordado, diga amém. Fala assim, eu estou. Aí agora com convicção, fala assim, o resultado imediato da segurança é a paz no coração. Já perceberam, se o coração estiver inseguro, a gente não tem paz? Olha o que o salmista diz no Salmo 3. Em paz me deito e acontece o quê? Logo pego no sono. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Se houver segurança, haverá paz. Na insegurança, há a ausência de paz. Então, o que o Senhor está querendo nos ensinar nessa noite? Se eu confio profundamente no Senhor, Ele me dará também segurança. E se há segurança, há um coração tranquilo. E esse há é no sentido de existir. Então é o A com H. A tranquilidade. Vamos lá no Salmo 40, versículo 1. Muita gente sabe esse salmo de cor e salteado. Pelo menos eu espero que sim, em nome de Jesus. Olha só o que diz. Esperei com paciência pela ajuda do Senhor. E Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro, segurança. Então, entenda, meu irmão e minha irmã, a sua segurança, claro, entenda, é comparação. Não está na grade da sua casa, nem no sistema de alarme do carro. Não, a nossa segurança está no Senhor. Por quê? Agora vamos lá no Salmo 121. Por que a nossa segurança está no Senhor? Porque o Salmo 121, o texto diz assim, olha só.
Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é o seu protetor. Repita comigo: Deus é o meu protetor. Ele está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. Repita comigo: o protetor de Israel, o meu protetor, o protetor da igreja, nunca dorme nem cochila. Versículo 5. O Senhor guardará você. Repita comigo: o Senhor me guardará. Olha que coisa linda. Continua dizendo: ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. A nossa segurança está no Senhor, meus irmãos. Quem guarda a nossa saída é o Senhor. Quem guarda a nossa volta é o Senhor. Quem nos livra do perigo é o Senhor. Quem nos livra do acidente é o Senhor. Quem nos livra do assalto é o Senhor. Quem é a nossa segurança é o Senhor. Quem é a nossa proteção é o Senhor. Quem nos leva em segurança é o Senhor. Quem nos traz em segurança é o Senhor. Por isso que essa segurança é fruto da confiança em Deus. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender isso. Mas o comentário continua dizendo: mesmo em meio aos maiores perigos, Davi manifesta sua firme confiança em Deus. Apesar de seus amigos, repita comigo, seus amigos. Entenda uma coisa: tem hora que o seu amigo e a sua amiga vai ser um adversário das coisas de Deus na sua vida. Então, cuidado. Pastor, mas é crente também. É crente, mas muitas vezes não está na mesma visão. É crente, mas muitas vezes não está tendo aquilo, ou não sabe aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então entenda determinadas coisas que Deus vai falar com você que é para você. Repita comigo: há algumas coisas que Deus vai falar para mim que é para mim. Amém? Então não fale para ninguém. Fique em silêncio. Algumas pessoas falam assim: pastor, o senhor ri muito e tudo mais, mas o senhor fala pouco do Senhor, né? Aí eu geralmente falo quase nada. Quase nada, meus irmãos. E por quê? Se é luta, quem tem que saber das minhas lutas? Deus. Se é prova, quem vai me ajudar na prova? Deus. Se é tristeza, quem pode tirar a tristeza do meu coração? Deus. Se fez promessa, quem vai cumprir a promessa? Para que eu vou ficar falando da minha vida para os outros? Uma vez uma pessoa chegou para mim, pastor também, me fale aí o que está acontecendo com você para orar por você. Eu falei: você quer orar por mim? Quero. Falei: pode orar. Quem disse que ele precisa saber o que está acontecendo comigo para orar por mim? Muitos crentes se enganam nisso daí, entenda. À medida que você começa a praticar essas coisas, quando Deus usa alguém para falar com você, você sabe que é Deus mesmo que está falando. Aí é quando eu falo: é Deus purinho. Por quê? Porque você não fala nada para ninguém. As pessoas podem até pensar. Mas entenda uma coisa: Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Isso indica, é para ouvir mais e falar menos. Quando você aprender essa lição, você vai ver como Deus vai começar a agir mais na sua vida. Tem muitos crentes que estão deixando de receber bênçãos do Senhor porque estão falando demais. Como diz lá em Brasília, estão falando pelos cotovelos. Então se cale. Recebeu uma promessa? Se cale. Lembra de Ana, mãe de Samuel, quando ela não podia engravidar? Ela recorreu a quem? A Deus. Sabe por quê? O sacerdote podia fazer ela engravidar?
O profeta podia fazer ela engravidar? As pessoas que trabalhavam no templo ali, podiam fazer ela engravidar? Quem é que podia fazer ela engravidar? Aí ela recorre a quem? A Deus. Recorra a quem pode te abençoar. Nós estamos vivendo numa época em que muitas pessoas nos desfocam do propósito de Deus. Porque é mais fácil você muitas vezes pedir o dinheiro emprestado para alguém do que dobrar o joelho e pedir, Senhor, olha, envia, Pai. Mas Deus quer nos ensinar essa outra realidade. E para isso, nós temos que ter essa firme confiança. Olha, e cuidado com as inimizades. Então, olha, apesar de seus amigos lhe aconselharem a fugir à sua difícil situação, escapando de qualquer perigo iminente. Há coisas que você tem que passar na vida, Pastor, e se eu mudar de lugar? No outro lugar vai passar também. Não adianta. Há lições na vida que você precisa passar e precisa aprender. E independente de lugar, você vai passar. Aí tem amigo que muitas vezes, a palavra não é nem maldosa, quer até ajudar. Assim, se tá tão difícil assim, deixa de fazer. Só que entenda, tem hora que você tem que fazer, é difícil, porque você tem que aprender aquela lição. Já pensou se, por difícil que fosse, ninguém aprendesse matemática? Tem gente que fica admirado que tem alguns cálculos, meus irmãos, que eu faço na cabeça. Mas foi fácil aprender a fazer cálculo na cabeça? Não foi. Na vida é assim. Em todos os sentidos. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida estudantil, na vida espiritual, na vida ministerial. É sempre assim. Aí muitos vão chegar e querendo seu bem vão falar assim, deixa disso, deixa não. Se Deus estiver no negócio, não abra mão daquilo que Deus colocou na sua mão. Não abra mão. Apesar das palavras. Apesar das palavras. Então não abra mão. Porque o Deus que permitiu você passar por isso é o Deus que vai providenciar o escape. Então ele não se esqueceu de você. Então continue firme. Seguindo. O conselho dos amigos é inútil, pois a segurança do salmista não está em fugir dos inimigos, mas em confiar em Deus. Eu vou repetir essa frase e quero que você grave isso no seu coração. Olha só. O conselho dos amigos é inútil, pois a segurança do salmista não está em fugir dos inimigos, mas em confiar em Deus. Já pensou, meus irmãos, se Davi tivesse fugido de Golias? Já pensou se Jesus tivesse fugido da cruz? Já pensou se Daniel tivesse fugido da cova dos leões? Já pensou se os amigos de Daniel fugissem da fornalha? Qual é a lição que de todos esses casos para nós? Continue confiando em Deus. A vida cristã não nos isenta de passar por dificuldades. Tem muitas pessoas aceitando a Cristo que acham que não vai ter dificuldade. Não! Com Cristo também vai ter dificuldade, sim. Porque nós estamos sendo lapidados, meus irmãos. Então entenda. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós éramos pedra bruta. E aí o Senhor tem que lapidar. E olha, eu aprendi na minha vida cristã que o crente é lapidado, sabe quando? Na luta. E não na bênção. A bênção é tempo de alegria. É tempo de reconhecimento que Deus fez. É tempo de reconhecimento que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Então é tempo de alegria. Mas nós somos lapidados na luta. Porque é na luta que nós buscamos intimidade com Deus.
É na luta que nós acordamos de madrugada para orar. É na luta que a gente começa a vir no ciclo de oração. É na luta que a gente jejua. É na luta que o crente vai para a vigília e até sobe em monte, meus irmãos. É na luta. Porque quando está na bênção, faz o quê? Ainda é engraçadinho o crente. Eu só vou para a montanha do cobertor. Mas vai na luta. De vez em quando sobe um monte, Ailton. Tem uns pedregulhos desse tamanho, ajoelha lá, que quase fura o joelho. Mas tá lá. Por quê? Está sendo lapidado. Deus está amassando o vaso. E tem hora que antes de amassar ele tem que quebrar para refazer de novo. Então entenda. Deus nos chama para sermos vasos de honra. Mas para ser vaso não pode ter rachadura, meus irmãos. Nem fissura. Porque senão o óleo vai, olha, sendo derramado. Então o que Deus quer te ensinar? A luta é necessária para o nosso crescimento. Repita comigo, a luta é necessária para o meu crescimento. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Fale para ele ou ela, a luta é necessária para o seu crescimento. Arregala o olho assim para ele ou ela. E fale assim para ele ou ela. Então, não fuja. Amém? A luta é necessária para o nosso crescimento, meus irmãos. Então, na luta, confie em Deus. Confie em Deus. Porque confiando nele, a bênção do Senhor irá te alcançar. Versículos 2 e 3, vamos lê-los. Versículo 2. Porque os maus já armaram os seus arcos, e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? É uma pergunta que muitas vezes a resposta é difícil, mesmo para nós que servimos ao Senhor. É quando, por exemplo, vemos a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. Mas de vez em quando é necessário. Ah, é pecado? Nem sempre é pecado. Nem sempre é pecado. Muitas vezes é permissão de Deus para o nosso crescimento. Há um costume de que, tudo que acontece, é pecado, é pecado, é pecado. Meus irmãos, nem sempre é pecado. Muitas vezes é homem de Deus, é mulher de Deus, está na presença de Deus, tem uma vida íntegra, tem uma vida reta, tem uma vida honesta, dá testemunho, é luz e sal, mas passa por cada luta que é só a graça. Mas é permissão de Deus, ué. Se Deus permitiu, é porque Deus sabe trabalhar na vida daquela pessoa daquele jeito. De repente, se tivesse tudo bom, não era tão fiel. Então, Deus sabe como faz as coisas. Deus não se engana. E entenda uma coisa, tem crente que tem que viver na rédea curta. Não tem filho que é assim? Tem filho que a gente deixa, olha, vá. Tem filho que a gente fala, tal hora em casa. E se passar um minuto, não é desse jeito? Então, os pais sabem a característica dos filhos. Deus é o nosso pai. Ele sabe as nossas características. Entenda que o agir de Deus é tão forte em nós. Já viram que tem filho que apanha e não chora? E esses daí, parece que os pais, quanto mais bate, mais raiva dá, né? Porque bate. E tá assim. Se ele aprendesse que chorar diminui, pastor, então o senhor deve ter batido muito nas meninas. Não fui de bater.
Mas tem filho que é assim. Já tem aqueles outros, quando vê a sandália, quando levanta a sandália, já tá... nem tocou. Não é desse jeito? Tem alguns que a gente aperta mais. Tem outros que aperta menos. Porque tem uns que são mais geniosos e outros são menos geniosos. E Deus nos conhece. Por isso que tem alguns crentes que Deus trata na rédea curta. Aí eles são ousados e ainda falam assim, mas por que fulano de tal pode fazer e eu não posso? Porque você não é fulano de tal. Você é você. Fulano de tal é fulano de tal. Entenda isso. Há algumas coisas que Deus exige de mim, que exige de Clóvis, não exige de Eilton. Mas há determinadas coisas que Deus exige de Eilton, que não exige de Clóvis. O trabalhar de Deus é perfeito, meus irmãos. Então não adianta. Vem aqui, Eilton. Fique do meu lado aqui, por favor. Olha a cena. Imagina a minha calça no Eilton. Agora imagina a calça do Eilton em mim. Eu não sei o que fica pior. Não é? Porque a calça do Eilton em mim vai ser quase uma bermuda. E a minha calça do Eilton vai conseguir sambar assim dentro da calça. Entenderam? Então a medida que Deus age em Clóvis é diferente da medida que Deus age em Eilton. E a medida que Deus age em Eilton é diferente da medida que Deus age em Clóvis. Obrigado, varão. Então, em nome de Jesus, para de se comparar. Para de se comparar. Aquilo que Deus tem para você, tem para você. Aquilo que Deus exige de você, exige de você. Mas também as bênçãos que Deus tem para você, é para você. Aí, à medida que nós vamos entendendo essas coisas, nós vamos nos aproximando de Deus, meus irmãos. Quando eu deixei de querer ser igual o pastor fulano de tal, eu me tornei o pastor Clóvis. Então, quando nós entendemos esse trabalhar de Deus nas nossas vidas, nós deixamos desses questionamentos. Ah, porque Deus deu para fulano e não deu para ciclano. Deu para fulano porque chegou a hora da bênção para fulano, ainda não chegou a hora da bênção de ciclano, uai. E ele errou? Não. Porque tudo que ele faz é perfeito. Então entenda isso, em nome de Jesus. Devemos sempre acautelar-nos cuidadosamente ante os conselhos de qualquer amigo que não tem orientação bíblica e espiritual. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, você é um crente de Jesus, você é um servo e uma serva de Jesus, procure conselho de homem de Deus e de mulher de Deus. Tem muito crente quebrando a cara porque vai pedir conselho de pessoa do mundo. Ele vai dar conselho o quê? Bíblico para você? Ele vai falar de Deus para você? Ele vai falar para você orar e jejuar? Ele não vai dar um chute. Por quê? Porque é impossível uma fonte de água amarga da água doce. É impossível. Então vai se aconselhar, procura um homem de Deus. Procura uma mulher de Deus. Se aconselhe com ele ou com ela. E eu estou falando homem de Deus e mulher de Deus. Repita comigo, homem de Deus e mulher de Deus. Mais uma vez, homem de Deus e mulher de Deus. Sabe por quê? Porque no meio da igreja, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não são homens de Deus e nem mulher de Deus. Desse se afaste. Misericórdia, pastor Clóvis. A Bíblia não diz que cresce o joio e o trigo juntos? O joio e o trigo juntos? Estão juntos, meus irmãos. Nem todo mundo que está dentro da igreja está na bênção. Tem muito tão tortinho. E se for conversar com esses, o conselho também não vai ser bom. Misericórdia, pastor Cláudio. Mas é assim. E precisamos ter esse entendimento. Pastor, então o que eu vou fazer? Dobre o seu joelho, ora e peça para o Senhor. Senhor,
Me mostre uma mulher de Deus e um homem de Deus que eu possa conversar. Pastor, e se eu quiser conversar com o senhor? Pode vir conversar comigo sem problema nenhum. Mas tem crente que eu vou conversar com o pastor lá. Meu Deus do céu, o que o pastor vai pensar? Tem gente que tem medo de conversar com o pastor porque acha que o pastor vai pensar isso, aquilo e aquilo outro. Meu Deus. Mas se não quiser conversar comigo, ore a Deus, peça, Senhor, me mostre um homem de Deus, me mostre uma mulher de Deus. Deus vai mostrar, vai ser ajudador, vai te dar bons conselhos, vai crescer na fé, o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado na sua vida. Mas cuidado com quem você vai pedir conselho. E em nome de Jesus, a partir de hoje, pare de pedir conselho para pessoas do mundo. Estava em determinado lugar e uma pessoa me falando e conversando, estava numa rodinha conversando, e ele usou a seguinte frase: eu era bom no tempo que eu bebia. Quando eu parei de beber, começaram a surgir os problemas. Aí eu olhei, falei, e agora? Qual escape para eu falar para essa pessoa? Aí a conversa vai, conversa vem, aí vem no meu coração. Faça uma pergunta para ele. Eu falei, dessas pessoas que o senhor conhecia no tempo que bebia, que o senhor parou e as pessoas continuaram bebendo, quantas estão vivas? Ele falou, nenhuma. Eu falei, e a bebida fez bem? Aí ele parou, é mesmo, né? Eu falei, é. Tá vendo que não fez bem? O senhor só está vivo porque o senhor parou de beber. Eu não tinha pensado nisso. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado para desfazer alguns conselhos tortos que existem. Aqui no Nordeste tem muito, se juntou e fala assim, tá casado, tá não, tá em pecado, tá amancebado, tá fornicando. Misericórdia, pastor Clóvis, precisa ser assim. Precisa ser assim. Sabe por quê? A Bíblia diz que no nosso mundo opera o espírito do engano. E uma mentira dita várias vezes da mesma forma, na cabeça de alguns se torna verdade. Os mais velhos aqui vão lembrar do tempo da propaganda de Marlboro. Lembra? Todo mundo que era criança, quando queria crescer, queria fumar cigarro Marlboro. Por quê? Aparecia o camarada, um galã, alto, magro, olhos azuis, andando de cavalo, pocotó, 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 pocotó. Quando não estava no cavalo, estava num carrão e fumando. A maioria desses homens que fizeram a propaganda da Marlboro morreram de câncer no pulmão. Mas a imagem passada era coisa linda e maravilhosa. Era status. Cuidado. Cuidado. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como a serpente. Prudência, meus irmãos. Vigilância. O tempo todo. Vigia. Por quê? Porque o nosso adversário está em derredor. Ele quer uma brecha para poder te tragar. E isso é muito sério. Eu tenho dito aqui, o diabo não brinca de ser diabo. Então, cuidado. Aproveite da presença de Deus na sua vida. Se aprofunde na presença de Deus. Se aprofunde na confiança do Senhor. Se aprofunde em servir a Deus de todo o seu coração, sem reserva. E aí Deus vai agir na sua vida. Que não se costumam procurar, em primeiro lugar, a sabedoria que vem de Deus. Em resposta a essa pergunta, do versículo 3, Spurgeon comenta. Presta atenção nessa frase. Mesmo se o Estado, e Estado que está falando é Estado mesmo, tá? Se desfaz, podemos sofrer com alegria, esperar com bom ânimo, agradecer pacientemente, orar fervorosamente, crer de maneira confiante e, finalmente, triunfar. Quero lhe fazer uma pergunta na noite de hoje.
Seu coração está assim? Na luta, nos desafios, você tem sofrido com alegria ou você tem murmurado? Aconteceu uma situação em Montermão aqui, e aí uma pessoa me falou uma coisa, e eu falei para a pessoa, você está murmurando. Não é murmuração, eu falei, é ações de graça. Eita, pastor. Cuidado. Que muitas vezes nós achamos, e muitas vezes nós pensamos assim, isso é só uma observação. Cuidado que algumas observações, espiritualmente, são murmurações. Então Deus quer que nós aprendamos a sofrer com alegria. Na nossa mente parece um contrassenso. Como é que você vai sofrer com alegria? Mas, meus irmãos, Deus quer nos ensinar que mesmo em meio ao sofrimento, a alegria do Senhor permanece nos nossos corações. Eu aprendi uma coisa e muitas vezes acham que... eu gosto muito de rir, né? Então muitas pessoas acham que o pastor Cláudio não tem problema nenhum. Aí eu geralmente utilizo a seguinte frase. Tem dia que eu estou na graça, olha que coisa maravilhosa. E tem dia que eu estou pela graça. Mas de um jeito ou do outro, graças a Deus, estou na graça. No sofrimento, muitas vezes, nós estamos pela graça. E vamos passando. E entenda uma coisa. A luta na nossa vida, o sofrimento na nossa vida, ele tem que ter início, ele tem que ter meio e ele tem que ter fim. Agora, isso ocorrerá à medida que você se posiciona na presença do Senhor. E por isso que eu bato tanto em Montermão, com a sua atitude diante de Deus, com a sua atitude diante de Deus, com a sua atitude diante de Deus, com a sua atitude diante de Deus. Na minha cabeça é inconcebível um crente que passa mais de anos sem orar, sem ler Bíblia, sem jejuar. Como assim? Como assim? Imagina se, humanamente falando, nós passássemos um ano sem se alimentar. O nosso corpo físico suporta até 40 dias sem água e pão. Depois disso, ele entra em inanição. Sabe o que é inanição? O corpo vai se desligando. Nosso corpo. Porque quando a gente está com fome, a gente vai ficando fraco. Tem alguns que dão um sono que é tanta fome que vai abatendo o vaso assim. Ó. É o corpo entrando em inanição. Ele está pedindo assim, eu preciso de alimento para ter energia, eu preciso de alimento para ter energia, eu preciso de alimento para ter energia. Se não tem alimento, ele se desliga. Se o físico é assim, meus irmãos, o espiritual é da mesma forma. Por isso que a palavra de Deus nos orienta a crescer na graça e no conhecimento. Por isso que a palavra de Deus nos orienta, medita na minha palavra de dia e de noite. Por isso que a palavra de Deus nos orienta, orai sem cessar. Por isso que a palavra de Deus nos orienta que tem algumas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Então, entenda, Deus está te chamando a um comprometimento profundo com Ele. É o que eu tenho dito. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para isso. Engraçado, o crente tem tempo para tudo que quer. Aí tem vigília. Ah, mas pastor, acordei tão cedo hoje. Mas se estivesse viajando, nem ia estar acordado. Tem uns voos hoje em dia que é de madrugada. Tem alguns irmãos aqui que já viajaram nesse voo de madrugada. 3 horas da manhã. 2 horas você tem que estar no aeroporto. Tem que sair 1 hora da manhã. E para viagem você fica acordado, né, crente? E por que na vigília não pode ficar? Ah, mas dá um sono, pastor. Ora em pé. Ora andando. Pastor, mas até andando me dá sono. Então começa a pular assim, Senhor, me deixa acordado, me deixa acordado. É! Mas nós nos enchemos de desculpa para não fazermos as coisas para Deus. Ah, pastor, quando eu vou ler a Bíblia me dá sono. Começa a ler a Bíblia de manhã. Na hora do teu almoço, você fica dormindo, vai ler Bíblia.
Agora, se deixar para ler a Bíblia 5 para meia-noite, meus irmãos, a Bíblia vai se tornar travesseiro. Entenderam? Deus está esperando de nós atitude. E na atitude tem crescimento espiritual. Mas essa vida, entenda o termo, por favor. Em nome de Jesus, entenda o termo. Essa vida superficial cristã, Deus está cansado. Crente que não fala de Deus. Meus irmãos, tem crente que fala de tudo, menos de Deus. Sabe de tudo, menos de Bíblia. Não tem alguma coisa errada. Será que é só na visão do pastor Clóvis que isso está errado? Deus está querendo nos dizer, é hora de comprometimento profundo com Ele. É hora de confiarmos de verdade no Senhor. Deus espera isso de nós. Sim, sofrer com alegria. Esperar com bom ânimo. Você espera com bom ânimo ou você espera murmurando? Lembra do... aquela família, era Zé Buscapé, era? Que ficava reclamando todo... é Zé Buscapé. Zé Buscapé, não é? Lembra do desenho do Zé Buscapé? Tudo que acontecia, ele... Tem crente que... Meus irmãos, parece que tem espírito de Zé Buscapé dentro dele. De tudo reclama. Em nome de Jesus. Olha. Espere com bom ânimo. Quando você espera com bom ânimo, a sua fé é fortalecida no Senhor. Por isso que Deus não gosta de murmuração. Veja, nós lemos aqui, esperei confiantemente ou com paciência no Senhor. Espere com bom ânimo, sabendo que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Mas você tem que esperar com bom ânimo. Tem crente que retarda da bênção porque está esperando, mas está murmurando, está murmurando. Aí a bênção não chega. Sabe quando vai chegar? Quando você parar de murmurar. Vira uma pessoa que está do seu lado. Fala assim para ele, olha, a sua bênção vai chegar quando você parar de reclamar. Tem crente que reclama com tudo, meus irmãos. Se tem, está reclamando. Se não tem, está reclamando. Se a porta abre, está reclamando. Se não abre, está reclamando. Teve um crente de Monte Hermon, estava desempregado. Deus abriu a porta e começou a trabalhar. Com uma semana, ele me procurou no gabinete. Pastor, mas lá está tão difícil. Eu falei, meu irmão, você está tanto tempo desempregado. Segura essa bênção em nome de Jesus e te aquieta. É mesmo, né, pastor? Eu falei, é. Porque a gente ora. Aí quando Deus abre a porta, a criatura vai reclamar da porta que Deus abriu. Então, entenda, meu irmão e minha irmã, a partir de hoje, em nome de Jesus, espere com bom ânimo. Agradecer pacientemente. Repita comigo, a hora de Deus é a hora de Deus. Não é a minha hora. Entendeu? Quando a Bíblia diz há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, está querendo dizer, a hora de Deus, no tempo de Deus, Ele vai fazer. No tempo dele. No tempo dele. Não é no meu tempo. É no tempo dele. Então, calma. Tem um louvor que diz, muita calma nessa hora, vai ficar tudo bem. Tenha calma. Deus está agindo. Deus não perdeu o controle e o comando de nada. Agora, Deus age à medida que tem posicionamento na presença dele. Orar fervorosamente. Qual tem sido a qualidade da sua oração?
Está orando fervorosamente? Aí muitos crentes têm que orar fervorosamente. Eu tenho que gritar. Quem disse que orar fervorosamente é gritando? Não necessariamente. Pode até gritar. Mas falar que toda gritaria é oração fervorosa, não é não. Oração fervorosa é quando o seu coração está diretamente ligado ao Senhor. E o Senhor, você está orando, e Deus falando com você, e você falando com Deus, e aquela coisa gostosa, e você sente a presença de Deus, e aquela comunhão maravilhosa com o Senhor. Isso é oração fervorosa. E Deus quer gerar isso. A sua oração tem sido uma oração fervorosa ou uma oração protocolar? Ora, porque o pastor tem insistido que o crente tem que orar. Não, você tem que orar porque você tem que entender que isso é vida para a sua vida espiritual. Você tem que orar porque você tem que entender que isso é crescimento para a sua vida. Você tem que orar porque você tem que entender que isso gera intimidade com Deus. Você tem que orar porque isso gera profundidade com o Senhor. Não é porque o pastor Cláudio está pedindo. Não. É para o seu crescimento ou o crescimento da sua vida com Deus. Crer de maneira confiante. A minha pergunta é: você ainda continua crendo? Se faça essa pergunta. Se faça essa pergunta. O ano passado, em Monte Hermon, nós pregamos muito sobre a esperança. A esperança. O tema do acampamento foi a esperança. A conferência, a esperança. Mas você continua crendo? Ah, pastor, como não aconteceu do jeito que eu queria, eu não sei não. Deus está dizendo para você, ó. Crer de maneira confiante. Deus espera isso de você. Deus espera isso da sua vida. Pense comigo. Tem hora que nós oramos e na nossa oração a gente já está descrente na nossa oração. Como assim? A gente ora. E aí, veja, essa não é oração fervorosa que nós acabamos de falar. É oração protocolar. Ora, acabou de orar e levanta e fala assim: Senhor, será que vai acontecer? Que fé é essa? Que fé é essa? Aí tem crente que é esperto. Ele ora, tá sem fé. Aí sabe o que ele faz? Sabe o que ele vai, diaconisa Regina? Fala com o pastor. Ah, se o senhor... Deus falou com o senhor. E tem uns que são ousados. Ele ora assim, aí o senhor falou alguma coisa com o senhor, pastor? Aí quando Deus fala... Quando Deus não falou, não. Eita, mas eu pedi para Deus falar. Pois é, mas não falou não. E entendo uma coisa, não vou me usar não, meus irmãos. E se eu me uso, depois Deus me cobra. Creia de maneira confiante. Creia entendendo que Deus pode fazer, segundo o seu querer e a sua vontade. Então creia de maneira confiante. E finalmente, triunfaremos. Pastor, a sua visão de triunfar é aqui na terra. Aqui na terra, minha visão é de vitória. Triunfar é quando ressoar a trombeta, nós somos arrebatados. Aí é triunfo, meus irmãos. Que vencemos a nossa vontade, vencemos a carne, vencemos o diabo, vencemos a falta de fé, vencemos a frieza espiritual, aí nós triunfaremos. Aqui na terra, Deus nos chama para andarmos como mais do que vencedores. Mas haverá um triunfo final. O Senhor diz que vai arrebatar a sua igreja. Então ele vai arrebatar. E aí triunfaremos. E aí a vitória final do Senhor virá sobre as nossas vidas. As táticas dos ímpios são covardes e traiçoeiras. Os justos as expõem pela virtude do seu próprio caráter.
Repita comigo, uma grande ferramenta de Deus na terra é o meu testemunho. Sabia disso? Quando a Bíblia diz que nós somos luz e sal, está querendo dizer que uma grande ferramenta de Deus na terra é o meu testemunho como crente. Lembra de Eliseu? Ali vem um santo homem de Deus. Olha que testemunho lindo. É Deus que faz isso, meus irmãos. As pessoas olharem para você e verem em você uma mulher de Deus e um homem de Deus. E Deus espera isso de nós, meus irmãos. A nossa vida tem que ser referencial de Cristo na terra. As pessoas olharem para nós e falarem assim, estou identificando Cristo naquela vida. Posso pedir para orar por mim. Posso ir conversar com ele ou ela. Posso olhar o testemunho e andar conforme ele ou ela andam. É a nossa vida. Porque a primeira coisa que Deus vai transformando é o nosso caráter. Ele vai gerando em nós o caráter de Cristo. E isso acontece por meio do processo de santificação. Quanto mais eu me afasto do mundo e me aproximo de Deus, mais parecido eu me torno dele. E Deus é santo. Então ele nos chama para andarmos em santidade. O pecado ainda te incomoda? Já pensou nisso? O pecado ainda te incomoda? Quando nós estamos andando em santidade, meus irmãos, quando pecamos na hora, a gente sabe que o Espírito Santo entristeceu. É na hora. Não é uma hora depois, não. Você pecou, no segundo seguinte, o Espírito Santo, tuf! Ô Senhor, perdoa-me da minha fraqueza. Agora a Bíblia diz aquele que confessa aí. Tem muitos confessando, mas tem muitos que não estão deixando. Pastor, mas olha, foi uma fraqueza, caí, amém. Deus está pronto a te perdoar. Mas se afaste, deixe, abandone. Aí a nossa vida passa a ser um referencial. Aí, olha, o caráter, olha, o nosso caráter será diferencial. Onde você estiver andando, vão identificar, ó, homem de Deus. E isso é para nós. Se chegar num lugar, as pessoas não te conhecerem, olhar e falar assim, você é crente? E não por causa da roupa que nós estamos vestindo, mas pelo nosso procedimento. E olha, pelo brilho do Senhor em nossas vidas. Aí a nossa vida se torna diferente na terra. A própria sociedade desintegra-se quando acredita e confia no colapso do mundo ordenado e seguro. O que farão os justos? Eles fugirão, se esconderão, e então chegarão mais rápido ao caos? A resposta de Davi é confiar em... Está ruim? Confia em Deus. Está em crise? Confia em Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos. Se somos luz e sal nessa terra, Deus nos plantou aqui para temperar essa terra. E para isso, o brilho de Cristo tem que aparecer em nossas vidas. E as pessoas precisam reconhecer o brilho de Cristo. Por isso que eu digo, Deus está chamando o Monte Hermon para uma realidade profunda com Deus, em que o nosso falar é diferente, em que o nosso olhar é diferente, que o nosso ouvir é diferente, que o nosso andar é diferente. Porque Deus nos chamou e tem nos chamado para fazer a diferença em Ponte dos Carvalhos e aonde estivermos. Ponte dos Carvalhos, Nova Era, Engenho Tabatinga, lá no Mota, em Buíque, em Engenho Novo, em Itamaracá, em Nova Vila Claudete. Você está nos chamando para fazer a diferença. As pessoas olhando para nós e falam assim, opa, aquele povo ali é diferente. Tem uns hinos que deveriam ser cantados, nunca ter parado de cantar na igreja. Um deles é aquele, onde está aquele povo diferente? Não,
Tem uma versão que diz diferente. É. Onde está que não se vê nenhum irmão? É, meus irmãos. Deus está chamando um povo diferente na terra, em que a nossa vida faça a diferença e que essa diferença seja vista pelos outros, porque afinal de contas não somos agentes secretos. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não é um agente secreto de Deus. É. Deus tem nos chamado para fazer a diferença. E à medida que a nossa vida faz a diferença, aonde nós estamos muda. Porque onde Cristo entra, a realidade muda. É assim que Deus faz. Versículo 4. Abra aí. Versículo 4. Eu quero ler e nós vamos terminar hoje com essa nota homilética. Versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. O Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Nota homilética. O caráter de Deus, santo. Repita comigo. Deus é santo em seu caráter. Por isso que a Bíblia diz de Jesus, chama ele de santo. Por isso que o Espírito Santo é santo. Porque Deus é. Por isso que Deus nos chama para andarmos em santidade. E aí nós temos que entender que a santidade ela se divide em duas pernas. Ela começa como um ato de Deus. Deus nos declara santo. Quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, há uma declaração de Deus para nós. Um chamado de Deus para andarmos em santidade. A segunda perna é um processo. Eu preciso andar em santidade. Repita comigo, eu preciso andar em santidade. Aí alguns perguntam, mas isso é vontade de Deus? Meus irmãos, a Bíblia já diz. Sede santos, porque eu sou. Então só tem uma forma de ser santo como Deus é santo. Andando em santidade. Agora, para andar em santidade, você tem que fazer o quê? Negar a carne, abandonar o velho homem, e se eu nego a carne e abandono o velho homem, eu evito pecar. Olha o termo que eu estou usando hoje. Eu evito pecar. Por quê? Nós ainda estamos em carne. Nós ainda temos a sujeição ao pecado. Mas à medida que eu me torno morada do Espírito Santo, ou templo do Espírito Santo, e ando em santidade, a minha escolha passa a ser a não pecar. José foi tentado por uma mulher, pecou? Ele fez o quê? Saiu correndo. Fugiu é a forma bonita, né? Ele saiu correndo, meus irmãos. Acho que ele olhou o mulherão e falou assim, se eu não resistir, eu vou cair. Então deixa eu sair bem rapidinho daqui. José era homem de Deus? Davi era homem de Deus? Apareceu um mulherão também. Qual foi a atitude de Davi? Está vendo que um optou para não pecar e o outro optou a pecar? Pecar é opção. Repita comigo. Pecar é opção. Enganaram muito crente falando assim, não, eu peco porque o diabo se levantou. Meu irmão e minha irmã, o diabo se levanta contra nós desde quando nós nascemos. Não foi depois que aceitou Jesus Cristo, não. Porque, não, depois que aceitei a Jesus, o diabo se levantou. Ele se levantou desde quando você nasceu. Saiu da barriga da sua mãe, o diabo já começou a se levantar. Agora, pecar ou não pecar é opção. Por isso que eu digo, para todo ser racional, o pecado é consciente. O diabo me levou a pecar. Levou, não. Você pecou porque você quis pecar.
Misericórdia, pastor Clóvis. Sabe que a gente põe a culpa no diabo do pecado? Para nos isentarmos da culpa. Aí é mais fácil a gente falar, foi o diabo. Mas o diabo te pegou na mão para ir beber? Para ir fumar? Para adulterar? Para prostituir? Ele lança o prato. Você pode comer ou não do prato. A opção é sua. Sou convidado para almoçar em muitas casas dos irmãos aqui. E tem casa, meus irmãos, que é banquete. Cheguei num lugar, que a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu fiz tudo isso para o senhor. Foi misericórdia. Era muita comida. Eu falei, minha irmã, olha, hoje em dia, se eu comer isso, eu não consigo comer isso. Se eu comer isso, eu não consigo comer isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comer isso aqui. E o restante, pastor? Falei, olha, se você quiser abençoar o seu pastor, então, pega um pouquinho de cada coisa, coloca na vasilha que eu levo para casa. Aí um dia eu como uma coisa, no outro dia eu como outra coisa, no outro dia... Ué. Porque se eu ultrapassar um pouquinho hoje, eu passo mal. Adianta? Adianta ser guloso? Eu digo que a cirurgia bariátrica me ensinou até deixar de ser guloso. Que o versículo que eu mais me assustei na Bíblia quando eu converti, quando eu lendo Provérbios, mete a faca na tua garganta, vocês homens glutão. Eu falei, misericórdia. Deixa eu ler isso de novo. Mete a faca na tua garganta, vocês homens glutão. Eu falei, Jesus, me perdoe. E por que eu pedi perdão? Porque eu era guloso. Por que seus irmãos acham que eu cheguei a mais de 130 quilos? Por que o senhor disse que é mais de 130 quilos? E quando chegou a 130, eu tomei uma decisão. Não subo mais na balança. Porque se eu não subo na balança, eu não vou saber meu peso. Não sabendo meu peso, eu posso comer o que eu quero. Foi assim que eu pensei na época. Qual foi o resultado? Diabético, problema no coração e pressão alta. A culpa é de Deus, da minha falta de controle. Foi o diabo que se levantou pela minha guludice? Não foi. Aí tive que fazer a cirurgia bariátrica para aprender. Se eu pego um pedacinho de bolo e como, e depois tem macaxeira, eu vou pegar um pedacinho de macaxeira. Com 2 gominhos de carne. Porque se for mais, eu vou passar mal. E eu não quero passar mal. Aprendi. Acho que eu comia salada, fruta. Eu já olhava, esse negócio não me enche. Agora enche. E a culpa é de Deus? De eu ter tido que fazer a cirurgia bariátrica? Descontrole meu, meus irmãos. Falta de domínio próprio. Eita, pastor, e o senhor, com o senhor é desse jeito? É, porque se eu não for comigo, o que adianta eu ser com vocês? No acampamento de Tabatinga, esses dias aí, colocou o prato, aí minha irmã olhando, ela tem um bebezinho de 2 anos. Ela falou, eita, pastor, meu filho de 2 anos come mais que o senhor. Eu falei, provavelmente coma mesmo. Isso para mim é vergonha hoje? Pastor, e o senhor não força? Forçar para quê? Para passar mal? Eu tenho juízo na minha cabeça. Pô, não. E o senhor recusa? Com toda a elegância. Quem vai para o Buíque viu. Um dia, uma irmã fez lá buchada, né? Meus irmãos, graças a Deus que eu já tinha almoçado. E quando abriu a panela, tinha uma nota de gordura assim, meus irmãos, que na hora já me deu uma fraqueza. Só de ver aquela gordura. Eu falei, Jesus, se isso daqui cair no meu estômago, eu vou passar mal o restante da tarde. E a irmã com a panela, grande a panela. Essa panela de colégio. Fiz especialmente pro senhor. Eu falei, Jesus, e agora? E agora? E agora? Me dê um escape aqui, Jesus. O que eu vou falar para ela?
Deus é bom que dá escape. Falei, minha irmã, muito obrigado. Mas olha, eu já almocei. E depois da cirurgia, se eu comer agora, eu vou passar mal. Mas tem uns irmãos que vão ficar aqui. As irmãs podem ter certeza que nada da buchada vai se perder. E não se perdeu, não. Quem ficou lá comeu. Mas adiantava eu forçar para eu comer e passar mal, meus irmãos? O domínio próprio não é só em relação a pecado, meus irmãos. Domínio próprio é em tudo na nossa vida. Aquele que é desregulado na compra, não tem. Tem gente que não pode ver o que comprar, que dá um comichão, aí pensa assim, eu tenho tanto na conta. Eita, mas hoje está no dia bom de usar o cartão de crédito. Aí fica endividado. A culpa é do diabo. O que faltou para esse crente? Domínio próprio. É o que eu digo, não tem controle em cartão de crédito? Vou te dar a receita de Deus, anota aí. Pega uma tesoura, tesoura santa de Israel, e corta esse cartão. Você vai ver que vai se livrar da dívida. Está na tua mão. Há determinadas coisas que Deus, meus irmãos, nos dá. E por isso Ele quer nos dar o domínio próprio, para saber o freio. Olha para sua mão assim. Todo mundo olhando para sua mão. Fala assim, o freio. Quem está acordado, diga amém. Com convicção agora, o freio está na minha mão. Está na sua mão. Um dia chegaram para mim e falaram assim, pastor, por que o senhor não troca de carro? Eu falei, porque eu não quero ficar endividado. Agora, se você quiser me presentear. Entenderam? Não adianta eu aparecer com um carrão aqui, lindo e maravilhoso. Eu falei assim, eita, pastor Clóvis está chique nesse carro. E ficar sem dormir. Não adianta. Entenda que algumas coisas que o pessoal fala que é bênção, pode ser um grande laço na sua vida. Não vá pela cabeça dos outros. Não siga conselho torto. Porque o que Deus quer fazer na sua vida, quer fazer com você. Pastor, mas eu sei que Deus já prometeu. Amém, eu tomo posse, estou esperando. Não é promessa? Na hora certa Ele vai cumprir a promessa na minha vida. Enquanto não, eu vou cuidar do meu carro do jeito que ele está. Parou, vou consertá-lo. Andar no conforto com ele. Sabe por quê? Porque eu encosto ele na frente de casa e durmo igual bebê. Sem pensar que tem prestação para pagar. O que adianta você ter um celular de 8 mil no bolso e que perdeu os cabelos? Nada contra Hilton e contra Dilson. Mas adianta. Tem crente que sai celular novo, eita, eu vou comprar. 5 mil, 8 mil, 3 mil. Tu tá doido, crente? Três anos para pagar um celular. Com 6 meses chega um mais novo. Veja, que os celulares estão saindo de 6 em 6 meses. Pega essas linhas aí, LG, iPhone, Motorola, Asus, de 6 em 6 meses tem modelo novo. Aí você compra 30 meses para pagar. 30 meses para pagar, Jesus me ajude. Antes de falar, eu vou ensinar outra técnica para você. Antes de fechar negócio, vou apresentar outra ferramenta de Deus na sua vida. Chama-se calculadora. Repita comigo. Existe uma ferramenta de Deus na minha vida. Calculadora. Porque tem muito irmão que olha o valor da prestação. Ah, cabe no meu bolso. Mas já viu quantos meses? É R$ 100 em 36 meses. Calcula R$ 100 em 36 meses quanto dá. Mas é pouquinho.
Mas de pouquinho em pouquinho, meus irmãos, de vez em quando, dá um montão que a pessoa fica doida. Domínio próprio. Começa a pedir para o Senhor domínio próprio. Eu digo, meus irmãos, os irmãos sabem, de vez em quando eu estou no shopping, né? Seja Costa Dourada, seja Guararapes, seja Rio Mar, seja Recife. De vez em quando eu estou nesse shopping. Pastor, e o senhor gosta de shopping? Pensa num cara que gosta de shopping, sou eu. Olha, tem nada para fazer. Ou tendo coisa para fazer, mas quer relaxar a cabeça. Pega um dia à tarde, vai lá pro Rio Mar, começa a andar. Passa um perfume cheiroso, que o povo lá anda cheiroso. Começa a andar, passeia no shopping. Olhando as vitrines. Coisa boa. Pastor, e o senhor anda e não compra nada? Anda. Tem dia que eu ando nem lanchar no shopping, eu lancho. Mas só o prazer de estar andando e vendo roupa bonita, gente cheirosa. Tendo uma coisa, meus irmãos, tem hora que as pessoas se prendem dentro de casa, o tempo todo dentro de casa, aí vai murmurar, porque tá aqui calor. Tá aqui, vai pro shopping, tem ar-condicionado lá. Aí volta para casa à noite, acabou o calor. Aí você vai sentar relaxado, liga o ventilador e deixa o ventilador batendo. Assim, ô dia maravilhoso. Muitas vezes nós nos prendemos a determinadas coisas. Agora não é porque você está no shopping que você tem que comprar. Não é. Agora só aprendemos isso quando temos um fruto do Espírito Santo que diz domínio próprio. Os irmãos que viajam comigo sabem. Quando eu estou com dinheiro para comprar, eu compro. Quando não estou com dinheiro para comprar, não compro. E tem dia que eu estou com dinheiro para comprar, mas não preciso. Não compro. É porque eu entrei na loja lá do queijo, do ovo, dos doces, que eu tenho que comprar? É não. Ainda tomo um cafezinho de grátis. E a bolachinha, né? Entendendo, meus irmãos? Não tem controle, rasga o cartão. E começa a pedir para o Senhor, Senhor, me dê controle. Que Deus dá. Se você pedir, Deus dá. Amém? Vamos parar por aqui. Aí, marca aí o ponto 2.